Olá, eu sou Jamilson Rodrigues e aqui você pode aprender espanhol através da Bíblia neste nosso canal. Hoje, mais um tema muito interessante para você que quer aprender espanhol e, claro, aproveitar o conteúdo bíblico. Nosso tema de hoje, o livro de Provérbios, nós vamos nos deter no capítulo 2 da versão Reina Valera 60. Muito interessante é que a maior parte do livro do livro de Provérbios. É um livro extraordinário. O livro de Provérbios é um livro extraordinário, com conselhos extraordinários, com ensinamentos, muitas coisas extraordinárias, que vale muito a pena para você que quer aprender espanhol, usar esse conteúdo, porque tem muita coisa que vai ser útil para a nossa vida. O livro, a maior parte dele foi escrito por Salomão. Salomão escreveu e compilou a maioria dos provérbios durante o seu reinado, que aconteceu por volta dos anos 900 a.C. E é interessante porque nós imaginamos que nós vivemos numa época de muito conhecimento, de muita sabedoria, de muitas e muitas e muitas coisas. Vejam que 900 anos antes de Cristo, Salomão por um projeto extraordinário, e aí vamos aqui considerar que Salomão era um servo de Deus e por uma operação maravilhosa de Deus deu a ele tanto conhecimento, ok? Mas nós não vamos entrar aqui nesses conteúdos doutrinários e qualquer tipo de coisa que seja de profundidade bíblica, ok? Nosso projeto aqui é aprender espanhol através da Bíblia. O esboço, nós vamos nos deter nos capítulos 1 a 9, que fala a respeito da sabedoria que é melhor. E dentro desse conjunto de capítulos, nós vamos ver alguns conceitos principais. Conceitos principais que nós vemos aqui são sabedoria, disciplina, temor do Senhor e tolos insensatos. Para quem quer aprender espanhol, muito interessante, porque se você tiver sabedoria em como estudar, se você tiver disciplina em como estudar, certamente você vai ter muito proveito nesse projeto. E claro, nós estamos falando aqui com leitores da Bíblia, pessoas que consideram a Bíblia um livro extraordinário, então certamente com a ajuda de Deus você vai ter proveito nesse projeto. Muito bem. E é importante dizer que o nosso projeto tem tudo a ver com isso, né? Aqui, só para te dar um esclarecimento, né? Eu sou médico, eu sou pastor evangélico, eu tenho uma vida profissional de muita atividade e eu posso considerar aqui que isso tudo foi uma realidade na minha vida. Então, você que quer aprender espanhol através da Bíblia, esse é um projeto para você. O livro de Provérbios tem um conteúdo muito proveitoso para todas as pessoas, como eu, como você. Os conselhos são abrangentes, podem ser úteis para todas as pessoas em todas as épocas, inclusive para os nossos dias. Você que pensa em buscar bons conselhos, e a gente precisa sempre de bom conselho, né? É impressionante como a gente precisa, em determinados momentos da vida, um bom conselho pode trazer traz a solução para o problema que nós estamos passando. Então, um bom conselho é muito importante. E o livro de Provérbios tem esses bons conselhos. Nós vamos nos deter hoje nós vamos nos deter no capítulo 2, da versão Reina Valera 60. Mas nós vamos fazer uma sequência de capítulos, é uma série que nós estamos falando aqui, nós estamos trazendo, e essa série, vamos nos deter no capítulo, no livro de Provérbios, nos capítulos de Provérbios, para que isso seja proveitoso. Certamente tem muita coisa interessante no livro, e nós vamos tentar, como a expressão do espanhol, sacar proveito de todo o conteúdo de Provérbios. Então você que quer aprender espanhol, eu digo uma coisa para você, muito importante para você que quer aprender espanhol, tá? Muito importante que você se dedique na leitura. Porém, leitura é uma ação muito... se as pessoas só leem, elas vão até aprender a escrever. É natural que elas aprendam a escrever, se elas somente leem.
Mas é muito importante ouvir, você tem que ouvir. Então, aqui eu estou te trazendo um material, um áudio, um vídeo, você vai ouvir. Então, eu já trouxe o vídeo do capítulo 1º, nós hoje vamos ver o capítulo 2º e vamos ver todo o livro. Tá tudo certo, mas você tem que falar. Se você não falar, você não vai alcançar a fluência. Você tem que se esforçar nisso. Você tem que se esforçar em falar. Então, ouça e fale o que eu estiver trazendo de conteúdo em espanhol. Então, existem aplicativos muito bons para leitura ou para de áudio da Bíblia, de áudio. Existem aplicativos excelentes. E você precisa ouvir. E é interessante porque algumas pessoas me comentaram na pesquisa que eu fiz. Elas comentaram, por exemplo, assim: o idioma espanhol é muito difícil, o idioma espanhol. Todo idioma é muito difícil. Todo idioma. Não tem idioma fácil. Não tem. Todo idioma é difícil. É interessante que eu conheço algumas pessoas em alguns países, tem pessoas em determinados países, dentro do país, porque eles têm o idioma principal e tem um dialeto próprio de uma população mais antiga do país, e eles não sabem o idioma principal, não conseguem entender o idioma principal. Conheço pessoas em alguns países assim. Então, porque idioma é difícil de aprender, não é uma coisa simples de aprender, não é fácil de aprender. Então, o conselho que eu te dou é o seguinte: você tem que ter contato com o idioma todo dia, muitas vezes, com muita intensidade, mas com muita intensidade mesmo, para você alcançar resultado. Se você fizer assim, você vai alcançar resultado no idioma espanhol. Então, eu tenho aqui material publicado no YouTube, no Instagram, no Facebook, e eu vou aperfeiçoar isso. Eu vou me dedicar em trazer um conteúdo mais ajustado às necessidades daqueles que têm nos procurado, porque eu acho que é justo. Inclusive, eu tenho recebido alguns comentários, algumas correções. Correções ninguém gosta, ninguém, vou exagerar dizendo a expressão ninguém, né? Mas a maioria das pessoas não gosta de uma palavra assim, teoricamente contrária, né? Teoricamente é a palavra que você não quer ouvir. Mas eu digo uma coisa para você: se você quer resultado na sua vida, no seu projeto, nos seus negócios, você tem que ouvir aquelas palavras que você não gosta de ouvir. O que você não gosta de ouvir, você tem que ouvir. E, claro, você não gosta, tem que ouvir, mas, Jamilson, como é que é isso? Eu não gosto de ouvir, tenho que ouvir. Para você aperfeiçoar o seu projeto. Então, eu recebi, nesses dias, recentemente, eu recebi muitas informações, muitos comentários, e poucos comentários, assim, aquele comentário duro, que dói, mas esses comentários, para mim, eu queria dizer uma coisa para você. Esses comentários, para mim, são muito proveitosos, porque eu aperfeiçoo com a crítica. Eu aperfeiçoo com essas correções. E é interessante que muitas pessoas não fazem isso. Elas sofrem, entram num processo de sofrimento imediatamente. Assim, quando você se depara com essa situação, é muito comum isso trazer um certo abatimento. É normal, nós somos gente, isso é normal de todos nós. Mas você tem que absorve aquilo e você, o que eu posso fazer para melhorar? A pessoa me trouxe essa informação, ela me trouxe uma palavra. O que eu posso fazer para melhorar? E no meu caso, particularmente, eu faço isso porque eu vejo que isso é muito importante para o meu resultado. Então eu recebi e eu quero dizer para você, você fique à vontade para fazer os comentários. Esses comentários seus são muito importantes para mim, para que eu melhore no resultado. Então hoje eu estou trazendo mais um vídeo, mais um material, mudando o formato que eu estava trazendo. Eu estava trazendo um formato. Eu tive uma reunião de mentoria na última semana. Essa reunião foi muito importante. Foi muito importante. Eu recebi informações assim: você tem que corrigir isso, você tem que corrigir mais uma série de coisas, tá? E eu estou buscando, a partir deste momento aqui, eu estou assumindo um compromisso. Compromisso primeiro comigo, você tem que ter compromisso com você de fazer as correções. Então, esse vídeo,
esse vídeo já faz parte de um novo material, de um novo formato que nós estamos trazendo para aqueles que nos acompanham, tá? Aqueles que nos acompanham, todos aqueles que nos acompanham vão receber, a partir desse momento, um material com um novo formato. Tenho buscado, não é tão fácil para mim, quero dizer para você, não é tão fácil para mim fazer edição de vídeo, fazer toda essa tecnologia. Eu gosto, mas não é fácil, não é fácil. Não é fácil, definitivamente não é fácil. Por quê? Por exemplo, na hora que você vai gravar um vídeo. Então hoje, por exemplo, esse vídeo, aí vem um carro que passa na rua, aí é o cachorro do vizinho que late, é a sirene que toca, é o sino que soa. Gente, é uma loucura, loucura. Então, esse vídeo aqui vai ser o vídeo do cientista maluco. Vai sair com o ruído que tiver, você me perdoa, mas vai sair como tiver, porque eu entendo que não vai ter tanto ruído agora, não vai ter tanto ruído, e eu vou levar esse vídeo até o final. Mas isso é disciplina. Eu estou fazendo essa ênfase aqui para você entender a necessidade da disciplina. A disciplina, você tem que se ajustar a um programa. Você tem que se ajustar a um programa. E o livro de Provérbios fala muito de disciplina. O livro de Provérbios fala muito, você vai ouvir muito falar a respeito disso. Nós vamos ouvir muito a respeito disso. Vamos ler, vamos ouvir, você vai ter que ler e ouvir e falar, mas é muito interessante a importância da disciplina, a importância da prudência. Então, o livro fala de prudência. Então, prudência, você ouve uma determinada coisa, corrige, se ajusta. Vai ter momentos que você não deve falar, tem que ter cuidado com o que fala, tem que ter cuidado com o que você faz. Então, Provérbios tem muito disso e é muito interessante. Com relação ao idioma espanhol, o estudo do idioma espanhol está totalmente dentro disso. Então, o meu compromisso é trazer o conteúdo, seu compromisso, absorver, colocar em prática e alcançar um resultado dentro de critérios para os quais você tem interesse. Né? Vamos lá. Não, eu quero aprender idioma espanhol para ser fluente, porque eu tenho um projeto de me candidatar a uma missão na instituição da qual eu faço parte. Excelente. Então você tem que ser dedicado nisso. Você tem que se esforçar nisso, porque senão não vai alcançar resultado. Não, eu quero aprender espanhol porque eu trabalho numa empresa ou eu quero concorrer a uma vaga numa outra empresa, eu tenho um compromisso, eu trabalho numa empresa, vou ser enviado para outro país e o idioma principal desse país é espanhol. Você tem que ter compromisso. Compromisso e disciplina. Compromisso e disciplina. E volto a dizer, na questão das críticas, você tem que se submeter às críticas, você tem que se submeter para aperfeiçoamento do seu projeto, do seu projeto pessoal. Qual é o seu projeto pessoal? O seu projeto pessoal é aprendizado do idioma espanhol. O meu projeto pessoal é ensinar o idioma espanhol. E ensinar o idioma espanhol através da Bíblia. Então, eu não posso fugir disso. Eu não posso fugir disso. Até na pesquisa que eu fiz, eu tenho que melhorar e aumentar minhas pesquisas, aperfeiçoar minhas pesquisas para melhorar o meu trabalho. Uma das pesquisas, uma pessoa me diz, eu leio o livro tal, meu livro de leitura é o livro tal. Não é o meu, não é o nosso. Se você ler outro livro que não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia, absolutamente nada a ver, não é o seu projeto esse aqui. Uma pessoa muito interessante me fez um comentário, falou assim, Jamil, eu gostaria de aprender a Bíblia através do idioma espanhol. Assim, olha, muito agradável, você é bem-vinda nesse projeto, porque você sabe espanhol e quer aprender Bíblia. Seja do espanhol para a Bíblia, da Bíblia para o espanhol, esse projeto se encaixa perfeitamente. Esse é o projeto, tá bom? Então, as críticas são importantes para quem quer alcançar um resultado de aperfeiçoamento de um projeto que você está se habilitando para ele. Perfeito? Então, eu estou aqui trazendo um novo formato. A minha cabeça não para de pensar nisso, porque é um sonho, é um desejo, é um projeto de vida de ensinar as pessoas. E eu quero fazer isso com muitas pessoas, levar esse tipo de transformação para muitas pessoas, que elas aprendam espanhol, aprendam mesmo, sejam fluentes no idioma espanhol através da Bíblia. E claro, aqui nós estamos falando para leitores da Bíblia.
certo? Então, já comentei, mas aqui comentando uma vez mais, eu sou um leitor da Bíblia, eu sou um pastor evangélico, mas eu tenho uma vida profissional muito intensa, eu sou médico, não dependo de igreja, não dependo, eu dependo da minha profissão, da minha carreira de medicina. Então eu tenho uma vida muito intensa, mas o meu projeto pessoal nesse momento é de ensinar espanhol e ensinar espanhol através da Bíblia. Se você se identifica com tudo isso, você é bem-vindo também. Vamos junto. Vamos lá. Vamos ao texto de Provérbios, capítulo 2, da versão Reina Valera 60. Excelências, excelências de la sabedoria. Vamos devagar, depois a gente volta no livro, no capítulo, perdão, devagar. Vamos ler todo o capítulo, depois a gente volta versículo por versículo, mas eu não vou me deter em detalhezinhos, eu vou saltando algumas expressões, ok? Eu vou saltando expressões. E o que eu entender que para esse momento é importante para nós, tá bem? Se você tiver algum interesse mais, se tiver um comentário, você manda seu comentário e eu vou responder a todos. Muito bem. Hijo mío, se recibieres mis palavras e mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduria, se inclinares tu coração a la prudência, se clamares a la inteligência e a la prudência dieres tu voz, se como a la plata la buscares e la escudriñares como a tesouros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es Él que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serão de ella desarraigados. Muito interessante o texto, ele traz um ensinamento muito importante. Não vamos entrar em conteúdos que não podem nesse vídeo.
Mas é muito interessante o texto e muito interessante o idioma espanhol aqui para nosso aprendizado. Nós vamos voltar fazendo ênfase no texto no espanhol, ok? Se você gosta, se você quer aprender mais de Bíblia, de conteúdo bíblico, vai em frente. Vai em frente porque é bom demais, ok? Mas nós vamos ver agora o texto bíblico em espanhol, versículo por versículo. Ok? Vamos lá. Hijo mío, si recibieres mis palabras e mis mandamientos, guardares dentro de ti. Mira, aqui, muito importante que você esteja observando a expressão. Vamos lá? É muito importante que você observe a expressão. Mandamentos. Não é mandamentos. Mandamentos. Eu estou fazendo essa ênfase porque os amigos que falam, brasileiros que falam o nosso português brasileiro, têm uns vícios de linguagem e às vezes as palavras são parecidas, eles falam como está em português. Não é mandamentos, é mandamentos. E mis mandamentos. Guardares dentro de ti. Dentro de ti. Não é dentro de ti. Não é ti. Ti, eles vão ouvir ti, vão achar que você está falando C-H-I. Ti. Não é dentro de ti. É dentro de ti. Ok? E mis mandamentos guardares dentro de ti. Haciendo estar atento tu, oído, a la sabedoria, se inclinares tu coração, se inclinares tu coração, a la prudência. Veja que prudência, tanto no espanhol quanto no português. Prudência, ok? Se inclinares do coração a la prudência. Se clamares a la inteligência. Aqui, inteligência e prudência escreve do mesmo jeito, só que prudência é prudência, mas inteligência não é inteligência. Inteligência é inteligência. Olha que coisa interessante. Prudência, inteligência, escreve do mesmo jeito, mas prudência se fala do mesmo jeito, inteligência se fala inteligência. Por favor. E a la prudência dieres tu voz, se como a la plata la buscares. E la escudrinhares. Aqui uma palavra importante para você guardar. NH. Tem o sentido, N com tio, tem sentido do nosso NH. Escudrinhares. Escudrinhares. Ok? Vai ter mais palavras com NH nesse texto, para nós guardarmos, aperfeiçoarmos. E lá, escudrinhares, como a tesouros. Aqui uma palavra muito importante para você também não se perder. Tesouros, não é tesouros. Tesouro é pobreza. Tesouro é riqueza, ok? Se você falar tesouro, isso é pobre. Não vai me falar tesouro. Não seja pobre assim. Então, que você tenha, seja rico o seu espanhol. Então, rico como um tesouro. Tesouros. Tesouros. E lá escudrinhares como a tesouros. Entonces entenderás el temor de Jehová. E hallarás el conhecimento. Veja, mandamento, conhecimento. Conhecimento. E hallarás el conhecimento. Conhecimento de Deus. Porque Jehová dá la sabedoria e de sua boca viene el conhecimento e la inteligência. Ele provê, de sana sabedoria a los rectos. Veja aqui, é um C antes de um T. O C tem que ser bem pronunciado. Rectos, rectos. Logo em seguida nós vamos ver esse escudo a los que caminam rectamente. Então, esse C tem que se fazer sentir. Tem que se fazer sentir. Para você que fala, tem que falar bem. De forma que também você tenha um ouvido bom, tão bom, que quando você ouvir, você sabe como escreve. Por isso que eu não faço ênfase em escrever. Porque escrever vai ser consequência de quem ouve bem, de quem fala bem, porque lê, fala porque ouve, e aí, obviamente, vai escrever corretamente. Ok? Vai escrever corretamente. Então, ele provê de sana sabedoria a los rectos, es escudo a los que caminam rectamente, es el que guarda las veredas del juicio e preserva el camino de sus santos.
de sus santos. Aqui eu faço ênfase aqui na expressão santos, porque nós falamos santos. Nós fazemos uma ênfase como se fosse um TU, santos. É próprio do nosso português brasileiro. É próprio do nosso português brasileiro. Mas no espanhol você vai se esforçar para falar exatamente como está escrito. O espanhol tem essa característica. Como está escrito, seja rigoroso em falar como está escrito. Seja rigoroso em falar como está escrito. Você vai falar bem. Então, e preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juízo e equidade, e todo buen caminho. Aqui a expressão terminando num D mudo. Você tem que fazer também, se fazer sentir esse D mudo, equidade. Mas não é equidade, não é equidade, é equidade, equidade. Não expressa tanto esse D mudo, não. Equidade. Equidade. E equidade a todo buen caminho. Quando la sabedoria entrare em tu coração e la ciência fuere grata a tu alma, la discreção te guardará. Aqui sempre eu gosto de fazer ênfase também no L. O L tem que ser bem pronunciado. Alma, né? Alma. Porque se escreve alma. Veja que é mais uma palavra que se escreve exatamente como se escreve em português. Existe a expressão, que eu não vou ficar me detendo nisso também, expressões gramaticais, né? É o cognato. É um cognato. Se você não sabe o que é cognato, você não está perdendo nada de saber o que é cognato. O importante é você saber que alma em português e alma em espanhol se escreve do mesmo jeito e tem o mesmo sentido, só não se fala do mesmo jeito, ok? Alma em português, alma em espanhol. Alma, o L, ele se faz sentir, ele se faz pronunciar. Alma. La discreção te guardará, te preservará la inteligência. Para livrar-te del mal, veja, del mal, alma del mal. O L está bem pronunciado, tá visível, está presente. Para livrar-te del mal, camino de los hombres que hablan perversidades, que derram os caminhos derechos. Veja aqui o CH, ok? CH, derechos, derechos. Que derram os caminhos derechos para andar por sendas tenebrosas. Que se alegram haciendo el mal, outra vez, alma, mal, del mal, el mal. Que se alegram haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas são torcidas e torcidos sus caminhos. Eu estou pulando algumas expressões que eu já estou fazendo ênfase nela. Então, não estou me detendo em todas as expressões que tem aquilo que eu já falei, falar de novo. Perfeito? Muito bem, vamos seguir. Serás livrado de la mujer extraña. A palavra extraña tem duas ênfases importantes aqui a fazer. Primeiro é o NH, é o N com tio, que é o som do nosso NH, e o X antes do T. Então ele também se faz sentir, se faz presente. Extraña. Serás livrado de la mujer extraña. Ok? Então, tendo esse tio nessa posição, você vai fazê-lo se perceber. Ok? Ele tem que se fazer perceber. Serás livrado de la mujer extraña. De lá ajena, que halaga com suas palavras, la qual abandona al compañero de su juventud e se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos, aqui eu quero parar mais uma vez numa expressão para seu aprendizado. Em português, ímpios. Em espanhol, impíos. Mas como é que eu sei qual é ímpio e qual é impio? O acento no pi, o acento nessa sílaba, você vai fazer ênfase nela. Veja, vamos imaginar que você nunca tivesse
ou escutado a expressão, mas quando você lê, você sabe como você vai expressar, ok? Porque o acento agudo no PI é para você fazer ênfase como sílaba tônica, sílaba forte, né? A sílaba forte. Então, mas los impíos serão cortados de la tierra, e los prevaricadores serão de ella desarraigados. Veja, é um conteúdo muito importante, um capítulo muito importante de aprendizado do idioma espanhol, esse capítulo 2 do livro de Provérbios. Eu poderia até fazer uma leitura do capítulo todo, mas eu acredito, vou fazer isso em outro, não vou fazer isso em todos, mas você pode sacar proveito desse texto, desse capítulo, para su melhor conhecimento, para sua enseñança, para su aprendizaje, para que esté cada dia mais mejorando e pueda ser muito experto, muito inteligente, e que seja todo isso muito provechoso para você. Então, eu espero que o texto e tudo aquilo que nós fizemos menção, e volto a dizer, eu fiz menção em algumas expressões, mas as expressões elas se repetiram, os detalhes, melhor dizendo, os detalhes se repetiram dentro do capítulo. Então, ótimo para você exercitar, porque eu fiz menção em alguns momentos, porém aconteceu no capítulo em outros momentos, então você exercita nesses outros momentos, e assim você vai alcançar um bom resultado no espanhol. Fale, é muito importante falar, ouvir e falar, ler e falar, escrever e falar, ouvir, ler, escrever, consequência óbvia. Ok? Então, eu espero que tenha sido proveitoso para você, espero você no próximo vídeo desse projeto nosso Aprende Espanhol através da Bíblia. Um abraço, nos vemos no próximo.